Peraí. E aí, pessoal? No momento é boa noite pra mim aqui, são as 8h46 da quinta-feira da nossa querida Semana Santa. Espero que quando vocês consultem este vídeo, vocês estejam já da barriguinha cheia aí, de muita muqueca, de muita comida baiana boa, tá? Quem não gosta, só lamento por vocês, mas trago aqui pra vocês um tutorial de uso do Marvin Sketch para fixar o que já foi dado em sala de aula e também para conversar sobre algumas ferramentas e algumas estratégias que podemos utilizar durante a representação de moléculas orgânicas. Tudo bem? Novamente, vocês já me conhecem, eu sou Cleiman Magalhães, monitor da disciplina FAR 141 Química Farmacêutica 3, e trago aqui um resuminho de como é que esse programa funciona, né? Já trouxe também um tutorial para vocês em PDF, com alguns slides sobre download, sobre instalação, sobre aquisição da licença gratuita por 2 meses, né? Então, depois de ter feito aquele tutorial e depois de ter conseguido instalar com sucesso o programa de vocês e ter também instalado a licença, espero que vocês também curtam esse tutorial para desenvolver as atividades de vocês e se preparar legal para a prova do módulo 1, né? Principalmente para a prova do módulo 1, que é aquela que mais vai requerer os conhecimentos, né, com relação ao Marvin Sketch. A prova do módulo 3 também vai precisar do Marvin Sketch, mas muito menos, né? Vai utilizar outro programa que, quando chegar o momento, nós iremos conversar sobre. Prosseguindo aqui, todo esse material que eu vou desenvolver, né, e que eu já deixei um pouquinho pronto, foi desenhado no Marvin Sketch. Então, isso mostra a vocês que o programa ele não é só para desenhar molécula. O programa ele serve para desenhar molécula, para desenhar reações, para escrever, para fazer cálculos, ele serve para fazer representações 3D, ele serve para que você faça... Ai, gente, tem tanta coisa. Serve para você fazer modificações nas moléculas, certo? Então, tem um mundo aqui para ser explorado, tá bom? Então, de início, eu gostaria de falar sobre a principal ferramenta que ela é utilizada para o desenvolvimento dessas atividades, né, com relação ao desenho das estruturas, que é a ferramenta de ligação. Essa ferramenta que está no meu cursor no momento é justamente a ferramenta de ligação simples. Essa aqui que fica nessa barra lateral esquerda, se eu clicar nessa setinha ao lado, me mostra quais são exatamente os desdobramentos dessa ferramenta de ligação. Com essa ferramenta de ligação, eu começo com ela em ligação simples, que se eu clicar na área de trabalho do Marvin Sketch, vai me dar justamente uma ligação simples entre dois carbonos, né? Isso aqui é um etano. Se eu continuar clicando, isso aqui vocês já sabem, né? Mas se eu continuar clicando nos carbonos, ele vai me dar justamente o desenho, né, da estrutura orgânica já com a configuração espacial do carbono tetraédrico que nós conversamos sobre na primeira monitoria, né, revisando sobre hibridização, sp3, aquela coisa toda que a gente já conversou, tá bom? Outra parte interessante dessa ferramenta é que se eu utilizar ela para clicar na ligação, eu consigo aumentar a quantidade de ligações que esses carbonos fazem entre si. Então, nesse momento aqui, o carbono terminal está fazendo 2 ligações com o carbono de número 2, certo? Se eu clicar mais uma vez, isso significa que esse carbono terminal vai fazer 3 ligações com o carbono na posição 2. Tudo bem? Agora, ai meu Deus, eu coloquei 3 ligações sem querer, era para eu ter colocado 2, mas eu cliquei mais uma vez e agora eu vou ter que apagar e desenhar de novo? Não. Se eu clicar mais uma vez aqui nessa ligação, ela vai resetar
para a contagem de uma ligação só. Claro, por que que isso acontece? Porque o programa entende que o carbono obedece uma valência. A valência que vai determinar que ele vai fazer 4 ligações. Aqui ele está fazendo 4 ligações, 3 com hidrogênios, né? É um carbono terminal, e uma, perdão, com um carbono, que é o carbono vizinho da posição 2. Se eu utilizo essa ferramenta de ligação simples, eu consigo colocar ramificações na cadeia. Então, só vou continuando adicionando. Tudo bem? Além disso, eu consigo também utilizar ela para adicionar ligações duplas, né? Como, por exemplo, esse substituinte que é uma ligação dupla entre carbono-carbono, e também consigo utilizar ela para colocar ligações triplas, tá bom? Essa é a ferramenta mais básica do Marvin e é a que vai permitir com que vocês façam o desenho da estrutura, né, o desenho básico da estrutura, né, por assim dizer, o esqueleto, o esboço. Eu recomendo muito que quando for necessário desenhar, além dessa ferramenta, vocês utilizem esses templates que estão representados abaixo. E agora nós vamos conversar. Na verdade, daqui a pouquinho a gente conversa sobre os templates, né? Agora eu posso falar sobre como mover essas moléculas que eu desenhei na minha área de trabalho, e como rotacionar ela e como expressar sobre quiralidade, tá bom? Vou aqui desenhar uma molécula qualquer. E é isso aqui. Aqui tá ótimo. Essa molécula, se eu utilizo essa ferramenta aqui em cima, que me mostra um quadradinho e uma seta, essa ferramenta me permite selecionar a molécula, certo? Eu posso selecionar essa molécula, posso selecionar também outra molécula, posso selecionar átomos ou radicais específicos, ou um grupo específico de átomos. E essa seleção, ela é muito importante quando eu quero só fazer uma alteração pontual na molécula, não quero mexer nela toda. Por exemplo, se eu quero só mudar, só excluir esse CH3, eu posso selecionar ele aqui e dar um delete. Se eu quero só excluir esses 2 carbonos aqui da ponta, entendeu? Faço a seleção e faço a exclusão. Muito simples. Essa ferramenta de seleção também nos permite fazer a movimentação da molécula inteira através da nossa área de trabalho, certo? Então, quando ela está com essas linhas pontilhadas ao redor, né, com esse formato de retângulo e linhas pontilhadas, isso aqui me diz só qual é a molécula ou qual é o elemento da área de trabalho que está sendo selecionado. Nesse caso aqui, essa molécula que eu acabei de desenhar, e nesse caso aqui é a molécula que já estava desenhada previamente, que eu deixei o ácido benzoico desenhado aqui. Já já a gente chega nele. E fazendo essa seleção, eu consigo fazer a movimentação quando aparece esse quadrado de linhas completas, ok? Dá para perceber aqui que esse quadrado ele fica com linhas completas. Vou utilizar uma ferramenta muito interessante também do Marvin, que é justamente o botão do meio do mouse, junto com a tecla Ctrl. Se eu aperto Ctrl e rolo para cima o botão do meio do mouse, eu consigo dar um zoom, né? Eu consigo aumentar a representação aqui e dar um zoom realmente na minha mesa de trabalho. Fazendo esse zoom, eu consigo não só ver e representar essa molécula melhor na minha tela e observar ela melhor, né? Isso aqui é interessante principalmente quando estamos trabalhando com compostos grandes, né? Com fármacos, principalmente, porque fármacos em geral são moléculas bem complexas, e pode ser que em alguns momentos seja necessário que a gente dê um foco melhor para conseguir fazer alterações pontuais com melhor precisão. Então, além disso, temos essa engrenagemzinha, esse indicativo de engrenagem. Quando ele aparece,
se eu clicar, isso me permite girar a seleção que eu fiz como um todo. Então eu girei ela aqui em 180 graus. Agora a molécula está de cabeça para baixo, mas continua sendo a mesma molécula. Se eu seleciono uma parte dessa molécula e vejo o quadrado, eu posso mover somente essa parte, ok? Vou dar um Ctrl Z para desfazer, ou eu posso selecionar ela novamente, vejo a engrenagemzinha e rotacionar da forma como eu quiser, ok? Aqui eu posso tipo rotacionar e pensar, nossa, então eu vou desenhar aqui um negócio meio parecido com, vou transformar isso aqui num ciclo hexano, e aí eu fui lá e fechei um ciclo hexano, certo? O Marvin é uma ferramenta muito inteligente e ela tem várias funções. Além disso, o Marvin ele também tem a função de indicar quanto à quiralidade do carbono, né? E quanto a disposição desses enantiômeros, se ele é R ou se esse enantiômero é um enantiômero S. Vou continuar desenhando aqui enquanto hidrocarbonetos. Opa, pronto. Continuei desenhando hidrocarbonetos. E nessa molécula nós temos claramente aqui um centro de quiralidade interessante. Porém, da forma como eu desenhei, não existe nenhum indicativo de como se comporta esse carbono quiral. O carbono quiral que está presente, pessoa que está manipulando a ferramenta, preciso dizer ao programa, olha programa, esse carbono eu quero que ele seja R ou programa, eu quero que esse carbono seja S. Para isso, eu utilizo também a ferramenta de ligação simples e posso escolher uma dessas duas aqui, ó, single up ou single down. É uma ligação simples que está à frente do plano, né, à frente do plano. Podemos pensar, vou pegar meu McMurray de estimação aqui para dar esse exemplo. A molécula no momento em que ela está desenhada aqui, ela está toda planar. Mas assim que eu coloco uma single up, ela vai me dizer, opa, esse grupamento que eu estou indicando aqui, ele vai estar à frente do plano, né? Vai estar acima do plano. Ou, se eu utilizo a single down, ele vai me dizer, opa, este grupamento aqui está abaixo do plano. Vou marcar aqui com single down, esse grupamento está abaixo do plano. Baseado na regra de Cunningham-Ingold-Prelog, nós conseguimos estabelecer a ordem de prioridade desses grupos que estão fazendo esse carbono ser quiral, e baseado nisso ele vai me dar, ó, esse enantiômero aqui é R, ó, esse enantiômero é S. Essa função não está ativa em todos os computadores, né, lá do laboratório de informática. Para que a gente tenha acesso a ver essa estereoquímica, nós ativamos aqui, né, na função view. Vocês podem ativar no computador de vocês. Eu ativo no meu porque eu acho que sempre que aparece um centro quiral e tem uma indicação de quem é que está para frente do plano, quem é que está atrás do plano, já me ajuda muito, né? Então vocês vêm aqui, View, Stereo, RNS Labels, e aí você coloca, ó, se eu colocar None, ele não vai me dizer quem é que está à frente ou quem está atrás do plano. Então eu venho aqui e coloco All, ok? Se eu coloco All Possible, ele vai me dizer quais são os centros quirais possíveis, né? Então tem outros centros quirais nessa molécula. Isso é interessante também. Mas eu ainda não disse ao programa como é que esses centros quirais se comportam. Assim que eu coloco uma ligação para frente ou para trás do plano, o programa vai me dizer, ah, esse carbono é S, ah, esse carbono é R, ok? Essa é uma função muito interessante do Marvin quanto à quiralidade. Outra função interessante do Marvin é a função de inserir templates. O que é isso? Templates, eles são formas prontas
que o programa já dá para você só pegar e inserir lá na sua molécula. Por exemplo, ao invés de eu desenhar esse cicloalcano que eu desenhei anteriormente, vamos apagar ele aqui. Pô, apaguei. Eu poderia ter só colocado, utilizado esse cicloalcano daqui. Pô, certo? Ele aqui já me diz, deixa eu terminar de apagar esse aqui, porque no meu computador também tem uma função interessante chamada AutoChecker. Ele vai me dizer se a minha estrutura ela está devidamente, né, avaliada e validada. Essa função vocês podem ativar também, se não me engano aqui em estrutura e AutoCheck. Então o programa ele vai estar sempre procurando por problemas enquanto você está desenhando. Se tem alguma coisa errada, ele vai falar, opa, aqui você desenhou errado. Então os templates eles funcionam justamente para isso, para te dar uma agilidade na criação dessa molécula, né? No desenho dessa molécula. Ao invés de eu pegar uma ferramenta de ligação simples e ligar 6 vezes aqui, né, os carbonos, e eu tenho até a possibilidade de fazer errado pelo ângulo e tal, eu posso só utilizar esses templates que já estão aqui. Fiz meu cicloalcano, fiz meu benzeno, né? Posso até, enquanto estou clicando, rotacionar ele. É mais uma função aí do Marvin. Ou eu venho aqui em inserir, insert, template, e escolher. Ele normalmente começa aqui, né, nos templates genéricos. Os templates genéricos são os que estão aqui embaixo, né? O ciclopropano, ciclobutano, ciclopentano, ciclopentano também aqui, ciclohexano, benzeno e naftaleno. Se eu começo a procurar mais nesses templates, a gente vai ver que existem umas estruturas que raramente vão aparecer em fármacos, né? O ciclononano, né? Um ciclo gigantesco com 9 membros. Aqui são formas tridimensionais do ciclopentila. Aqui são formas tridimensionais do anelfenila. Aqui nós temos aminoácidos, né? Caso a galera aí que trabalha com bioquímica pode utilizar o Marvin para poder fazer suas representações de mecanismos de reação com aminoácidos, ou representar os aminoácidos de cadeias laterais de proteínas interagindo com compostos. Temos aqui os aromáticos, enfim, temos vários. Esse aqui eu adoro, inclusive, é o C60. Ó, coisa linda, maravilhosa. Uma bolinha tridimensional no seu Marvin. Eu adoro ele. Mas, enfim, essa é também uma outra função. E a função groups, como está registrada aqui no nosso pequeno roteirinho, nosso pequeno sumário, ela também está aqui presente no insert. E a gente seleciona aqui, ó, group, que é justamente sobre grupos que estamos falando. Na nossa molécula de ácido benzoico que já está desenhada aqui, nós já temos um grupo abreviado, né? Que essa função group justamente serve para isso. Serve para que nós, ao invés de termos todo o trabalho de desenhar um grupo, seja ele qual for, né? Esse aqui é um exemplo do grupo carboxílico, a gente pode só digitar COH e o Marvin vai me dar aqui pronto para eu inserir em qualquer lugar, COH, ok? Essa é uma função muito legal. Também tenho como inserir o grupo, sei lá, esse aqui é um grupo CONH2. Aqui o grupo NH2SO, né, grupo sulfonamida. E assim vai, né? Então, o céu é o limite quando se trata de abreviação de grupos. Tem bastante coisa e você também pode criar os seus grupos através dessa função aqui, nova estrutura, mas eu acho que aqui vocês não precisam nem mexer, certo? Essas outras funções aqui são aqui a gente consegue inserir setinha de reação, consigo sentir também, consigo inserir também a seta de equilíbrio, certo? E a seta de reação também, que passou aqui, seta simples. Também consigo, se eu quiser desenhar um mecanismo no Marvin, desenho aqui, ó, seta curva de duas pontas, né, indicando a movimentação de par eletrônico. Perfeito.
Se eu quiser fazer minha 138 inteira usando o Marvin e desenhando tudo aqui pelo Marvin, eu faço, né? Ao invés de desenhar na mão. É um ótimo programa para representação de moléculas orgânicas, certo? Vou desenhar aqui um ciclo, tá? Vou dar uma dica. Sempre que vocês estiverem desenhando suas estruturas no Marvin, e vocês vão ver que, como são fármacos, essas estruturas vão ter elementos distintos: carbono, nitrogênio, oxigênio, enxofre, flúor, cloro, bromo. Então, recomendo que no início do desenho dessa molécula, vocês, na verdade, façam ela toda de carbono. Façam um esqueleto todo de carbono, se possível, né? Se você ainda não tiver essa autonomia com o programa, né, de agilidade, de chegar, pô, aqui é nitrogênio, pá. Faça ela toda num esboço de carbono e depois venha nessa ferramenta no lado direito e insira aos poucos, né? Você vai inserindo aqui. Quero transformar esse A aqui, na verdade é um álcool. Pronto, transformei em um álcool. Ah, mas na verdade não é um álcool, é uma acetona. Vou lá e clico 2 vezes e vira uma acetona. Ah, mas na verdade na ponta aqui é um aldeído. Pronto, criei um aldeído. Então o Marvin nos permite também essa troca de elementos, certo? Repito, se você ainda não tem, se você já tem, né, na verdade, essa expertise com o programa de chegar e desenhar moléculas rapidamente, que vai ser necessário na hora que chegar a prova prática, uma vez que a prova prática ela é realizada em alguns minutos, ela é jogo rápido e você precisa desenhar suas estruturas lá que vão aparecer. Recomendo que você observe como é o formato da estrutura inicialmente para depois começar a desenhar. Por exemplo, aqui eu posso chegar e desenhar um ácido carboxílico depois de eu ter minha estrutura pronta. Vou deixar assim, ó, pá. Aí eu chego, não, na verdade esse grupo aqui na ponta é um grupo carboxílico. Então vou lá, coloco 2 oxigênios e transformo ele num grupo carboxílico. O que é que apareceu aqui? Né? Essa interrogaçãozinha é justamente daquela função que eu ativei dos grupos dos carbonos quirais, né? Ele está aqui me dizendo, olha, todos esses são os carbonos possíveis de serem quirais. Eu só preciso que você me diga qual é a orientação. Eu vou chegar e dizer pro programa, ele é assim. Opa, ele é assim. Então ele é R, tá bom. Beleza? Fomos aí em mais um tópico interessante sobre o Marvin e necessário de entender. E agora vamos falar sobre o que já estava escrito aqui pronto, né? Que aqui é meio Ana Maria Braga das ideias. Já deixei aqui tudo prontinho sobre log de P, pKa e também sobre aqui microespécie predominante em pH 2 e em pH 8. Tudo bem? Vou desenhar uma molécula diferente. Deixa eu pensar aqui. Agora é no improviso. Bora lá. Vou desenhar uma molécula diferente. Ao invés de fazer uma molécula ácida, vou desenhar uma molécula básica. Vai. Vou botar uma mina aqui na frente. Pronto. E vou também indicar que esse grupo aqui é um grupo R. Tá bom? Esse é um enantiômero R, melhor dizendo. Após isso, como é que a gente utiliza o Marvin para desenvolvermos os cálculos que são pedidos, né? Como é que eu vou utilizar o Marvin para avaliar log-P, a lipofilicidade da molécula? Como é que eu vou utilizar o Marvin para avaliar se eu tenho grupos ionizáveis? Como é que eu utilizo ele para avaliar se eu não tenho grupos ionizáveis? E como é que eu também utilizo ele para avaliar qual é a microespécie predominante no meio? Tudo bem? Predominante no equilíbrio. Tá bom? É só vir aqui no que vocês já viram em sala de aula. Podemos utilizar o partitioning log-P. Isso aqui vai nos informar quanto ao log-P da molécula, mas a questão é, aqui ele selecionou a molécula de cima, tá vendo? Aqui é quanto ao ácido benzoico e aqui é quanto a essa molécula que eu acabei de desenhar, tá bom?
Quanto a essa molécula, ele me disse que o log P dela é 1,75. Mas, ainda não vou dar spoiler de log D, porque vocês ainda vão ver isso na prática seguinte com o professor Castilho. O log P, ele não me dá informações sobre grupos que são ionizáveis. Então, para essas duas moléculas que eu acabei de mostrar, o log P ele é insuficiente. Por isso que nós utilizamos uma ferramenta de cálculo chamada log-D, tá bom? Mas aqui a gente consegue fazer também, partitioning log-D. Mas não vou mostrar ainda porque senão vou dar muito spoiler. Além disso, nós conseguimos calcular o pKa, né? O pKa desse grupo. Eu vou selecionar qual é a... Se eu tenho mais de uma molécula desenhada na minha prancha, na minha prancheta, eu consigo selecionar qual é a que eu quero que seja feito esse cálculo e pedir para o programa. Programa, calcula para mim aqui qual é o pKa das espécies ionizáveis no ácido benzoico. Aí eu seleciono a molécula de ácido benzoico, dou OK, ele vai me dar a minha curva de distribuição de microespécies, ok? Isso aqui também foi feito em prática, espero que todos que estão acessando este vídeo tenham comparecido na prática, porque é muito importante. Nessa prática foi discutido muita coisa sobre como que funcionam essas curvas, qual a constituição dessas curvas, quem é quem nessas curvas, e aqui a gente vai ter o pK do grupo ionizável, e a gente vai ter quais são as microespécies envolvidas no equilíbrio, né, na distribuição dessa molécula. Na 1, eu vou ter, aqui neste caso do ácido benzoico, a curva 1 vai me informar, né, aqui em laranja, vai me informar a concentração em percentual da microespécie neutra, da microespécie que ainda não sofreu ionização. Na curva 2, eu vou ter a informação sobre a concentração em percentual de microespécies ionizadas, ok? Então, isso aqui é bem simples, né? É um gráfico bem simples de uma molécula orgânica, né? Sobre a sua ionização, mas com grupos, com fármacos, as coisas vão um pouquinho mais além, mas tudo que tinha de ir mais além a gente não vai deixar para esse vídeo, para poder o vídeo agilizar um pouquinho mais, tá? Aqui no caso, eu posso também escolher a molécula que eu acabei de desenhar. Vamos construir essa mesma função, esse mesmo quadrinho aqui, para mostrar a vocês como é que eu fiz, tá? Vou pedir para o programa fazer esse cálculo para mim, e ele vai me dar um resultado até parecido. Por quê? Porque eu só tenho um grupo ionizável, que é a amina primária. A amina primária, ela vai ter o comportamento de base e tem um pKa de 9,78. Tendo então esse pKa de 9,78, isso significa, né, que o gráfico do ácido benzoico comparado a ela, né, ele foi deslocado para a direita. Justamente esse 50% que a gente conhece, né, que é quando o pH do meio se encontra igual ao pKa do grupo ionizável, esse 50%, né, o encontro das duas curvas, ele vai se dar justamente mais para frente, no 9,78. E a mesma coisa aqui, ó, espécie neutra e espécie ionizada, tá bom? Só que, como eu estou falando de base agora, o que é que acontece? A espécie neutra agora é a que está em laranja, certo? Como é um grupo básico, a espécie neutra ela vai estar mais predominante em pHs acima do pKa do grupo ionizável. Já a espécie ionizada vai estar mais predominante nos pHs menores do que o pKa desse grupo ionizável. Tudo bem? Ah, Cleiman, mas poxa, essa parte tá muito difícil de eu entender. Tá tudo bem, o Marvin te ajuda nisso também. Você pode vir aqui em Calculations. Nossa, eu não estou entendendo por esse gráfico, não está fazendo o menor sentido. Você vem aqui na função que está logo abaixo de pKa e pergunta assim. Vem aqui para Measure Microspecies, né? Measure Microspecies. O que é isso? Qual é a microespécie predominante no pH que você vai
perguntar pro programa. Para o ácido benzoico, eu utilizei 2,8. Como eu sei que o pKa dessa amina primária é 9,78, então eu vou fazer um cálculo aqui baseado nisso. Então eu vou pedir para o programa baseado nesse grupo. No pH 10, porque 10 é maior que 9,78, certo? No pH 10, quais vão ser as espécies, as microespécies majoritárias, né? Quem é que vai estar mais presente no meio? Aí o programa vai me dizer, olha, tá vendo essa aqui? Essa aqui é a microespécie neutra, ela não está nem um pouco ionizada. Então, o que é que eu posso pensar sobre isso? Eu posso pensar que realmente esse grupo ionizável é uma base, porque num pH que está acima do seu pKa, a microespécie predominante é a de característica neutra. Aí eu posso perguntar de novo pro Marvin, mas Marvin, me diga aí, em pH 5, quem que é que vai estar mais presente? A microespécie ionizada, na qual a amina foi protonada, ok? Isso aqui pode ajudar muito para quem ainda está com aquela dificuldade de entender, poxa, mas quem é quem? Quem é que é ionizada? Quem que é neutra? Né? Então, baseado no que você conhece do pKa daquele grupo ionizável, você pode fazer essas perguntas para o programa que ele vai te dar a resposta, certo? Mesma coisa também seria pro ácido benzoico. Mas Clayman, você chegou e fez um monte de coisa aí e não anotou nada. E vi que você também estava anotando um monte de coisa, né? Já tinha um monte de coisa anotada. Pronto. Para isso eu utilizo a ferramenta de texto. A ferramenta de texto ela serve para o que o nome dela diz serve, para escrever. Né? Eu gosto muito dessa fontezinha que é Rinkuf. Mas vocês podem escolher uma cacetada de fontes aqui. Essas são as fontes que estão no meu computador. Escolher o tamanho da fonte, escolher se vai estar em negrito, se vai estar em itálico, qual vai ser a cor da fonte, se eu vou colocar subscrito, sobrescrito, se eu vou colocar algum símbolo. Então, o céu é o limite para escrever no Marvin. Né? Então, eu vou aqui colocar a substância. Não vou lembrar o nome dessa substância aqui no momento. Aí, pá, vamos lá. Não vou lembrar o nome da substância, mas log P. Qual foi o log P dela? Calculations, Partitioning, log P, ok. Vai me dar aqui embaixo, ó, 1,75. Deixa eu fazer isso aqui, selecionando só a molécula que eu quero, para ficar bem direto. Calculations, Partitioning, log P, ok. Pronto, vai me dar só essa molécula. Log P, 1,75. Importante. Enquanto eu estou trocando de ferramentas, essa aqui é de selecionar. A de baixo aqui é de texto. A ferramenta de texto me permite mexer no texto. A ferramenta de selecionar me permite mexer nos elementos, seja eles quais forem. Então, voltando aqui para a ferramenta de texto, log P, 1,75. Beleza? Pronto. Que mais que eu quero saber? Quero saber qual é o pKa do grupo ionizável, né? Qual é o pKa dessa base orgânica. Pronto, vou aqui selecionar qual é a molécula que eu quero que o programa trabalhe, protonation, pKa, ok, beleza? Vai me dizer aqui tudo direitinho. O pKa dele é 9,78, então eu venho aqui com a minha ferramenta de texto, dou um enterzinho, pKa 9,78, eu posso até dizer assim, a base, pronto, para eu lembrar na hora que eu for fazer minhas argumentações nas questões de prova, que aquele grupo que eu estou olhando, o pKa, o log P, etc., ele tem um caráter básico, ok? Pronto. Microespécies predominantes. Deixa eu fechar aqui as outras ferramentas. Pronto. Vou abrir aqui a ferramenta de microespécie predominante. O que é que ela vai me dizer? Que essa molécula que eu acabei de selecionar, eu vou perguntar ela de novo a mesma coisa. Protonation, Major Microspecies.
Em pH, vou pensar em outro pH aqui, vai. Em pH2, pH do estômago, qual é a molécula, qual é a microespécie que está mais presente no equilíbrio? A. pH2, eu vou ter a microespécie ionizada. Por quê? Porque é uma base ionizada. E em pH, vou perguntar aqui pra ele, me diga aí, em pH, como eu sei que o pKa dela é 9,78, eu vou perguntar em pH 11. A microespécie, opa, peraí que eu tenho que selecionar ela de novo, vamos lá, seleciona, como aqui eu estou trabalhando com duas moléculas diferentes na mesma janela, então sim, o aplicativo ele vai me dar tipo cálculos diferentes para cada uma delas, porque é um aplicativo muito inteligente, ele consegue detectar quantas que você coloca aqui. Mas de preferência, recomendo que vocês trabalhem com uma molécula por janela para não dar BO, para não confundir resultado de ninguém, tá bom? Eu vou perguntar para o aplicativo. Marvin, em pH 11, qual é a microespécie predominante? A microespécie predominante no equilíbrio é a microespécie em que a amina está neutra. Beleza? pH 11, eu vou ter amina neutra. E é basicamente isso o funcionamento do Marvin, né? Não tem muito além, não tem como complicar muito o desenho dessas estruturas. É bem tranquilo, quanto mais você desenha, quanto mais você vai brincando aqui com os grupos. Aí se eu botar aqui outro, e se nessa estrutura aqui que eu tô com NH2, ao invés de NH2 eu botar um OH, que é que ele vira? Eu vou lá e descobrir. Então vou pegar aqui minha seleção e vou descobrir o que está acontecendo aqui. Espera aí que eu fiz besteira ali, deixa eu colocar aqui normal. Opa, eu coloquei uma ligação no lugar errado ali. Pronto, melhorou. Se eu colocar um OH ali, o que é que acontece? Vou perguntar ao Marvin, qual que é o pKa disso aqui? Me diga. Pronto. Aí ele vai me dizer, o pKa disso aqui é menos 1,60, né? Pronto. Marvin, mas e aí se eu botar... deixa eu selecionar outra coisa aqui. Se eu botar um aldeído, por exemplo, qual que vai ser o pKa? Então eu posso ir perguntando quanto que eu quiser. O aplicativo ele vai fazer os cálculos dele e te dá a resposta. Como eu coloquei um aldeído, ele me disse aqui, ó, não temos átomos ionizáveis. Não conseguimos encontrar átomos ionizáveis. Por quê? Porque a função aldeídica ela não é ionizável, certo? Ela é pouquíssimo ionizável de nível desprezível. Então é mais ou menos por aí, né? Espero que com essa demonstração aqui do aplicativo tenha servido para vocês entenderem melhor como tocar um pouquinho mais. Recomendo que vocês explorem mais aqui nas funções que ele tem, usar auto-check, verificar aqui para que serve cada função dessa, né? Mas além disso, o Marvin não vai muito não, né? Ao menos para o que a disciplina de Química Farmacêutica 3 pede, né? É basicamente isso aí, mas se você quiser levar esse aplicativo para o seu TCC, levar esse aplicativo para o seu mestrado, doutorado, o que seja, você vai ter umas outras funções aqui. Ele vai fazer predição de ressonância magnética nuclear, vai fazer predição de parâmetros farmacocinéticos, vai fazer previsão de solubilidade em água, né? Então vai fazer previsão dos isômeros também aqui, vai fazer previsão desses isômeros. Olha só que coisa bonitinha. É aquele aqui que está em dúvida, aí eu peço para o Marvin calcular e ele me diz, tem esses aqui, Então é um programa que faz bastante coisa, né? E te permite desenhar o que você quiser, né? Permite sair colando uma coisa na outra, te permite, sabe? Te permite ser feliz e desenhar muito. Recomendo que
que vocês criem e desenvolvam a curiosidade de desenhar mais nele, porque isso vai permitir com que vocês criem mais autonomia no programa e que assim tenham uma prova interessante. Um PS, antes de eu liberar vocês e mandar todo mundo embora curtir a Semana Santa. Aqui na ferramenta File, nós temos algumas formas de importar e exportar o arquivo, né? Ou de salvar esse arquivo. Quando eu quero importar, né, e colocar uma substância dentro da minha mesa de trabalho, deixa eu apagar essa maluquice que eu acabei de desenhar aqui e arrastar a tela um pouquinho mais para baixo para eu liberar um pouquinho mais de espaço. Eu posso digitar o nome dela. Se eu digitar, por exemplo, paracetamol, o Marvin vai ter. Aí ele apagou minha parada toda. Vocês viram? Mas se eu apertar Ctrl Z, ele volta. Mas se eu apertar Ctrl Y, ele vai apagar minha tela toda. Tá bom? Então, cuidado quando vocês fizerem import name, porque import name vai apagar seu trabalho todo anterior. Se você estava utilizando alguma coisa antes, desenhando alguma estrutura que era importante antes, o import name vai apagar. Certo? Isso é importante deixar bem claro para vocês. Além disso, se eu digitar de pirona, o Marvin vai perguntar o que você está falando. Não sei o que é isso que você está falando. Mas se eu chegar e falar para ele, metamizol, aí ele vai me dizer, aí eu já sei o que é. Você está falando de dipirona, mas eu conheço como metamizol. Então, o Marvin ele vai ter essas peculiaridades, certo? Em que vou puxar outra aqui do meu navegador, que era outra que estava aberta. A 3,4-metileno-dioximetanfetamina, também conhecido como MDMA, por exemplo. Aqui é a estrutura da bonita. Se eu pegar esse nome, que é o nome do composto, e jogar aqui no import name, ele vai entender. Agora, se eu jogar aqui MDMA, será que ele vai conhecer? Não vai, né? Perfeito. Mas, se eu pegar o nomezinho bonito, ou se eu pegar... Tem outros fármacos que tem nomes ainda maiores, né? Deixa eu ver se esse aqui tem algum nome esdrúxulo, absurdo. 3 de benzodioxil, nem consigo selecionar direito. Enfim, essa é uma das pegadinhas do Marvin. E outra, se você tiver o composto com a imagem salva, você consegue importar a imagem dele. Esses aqui são algumas moléculas que eu desenhei, né, durante uma atividade para desenvolvimento de fármacos antidiabéticos, por exemplo. E esse aqui, se eu não me engano é esse aqui. Não, esse aqui não. Vou dar um import image, procurar ela. Todos esses foram fármacos que eu desenhei e que eu tenho a imagem dela salva. O formato está em PNG, é um formato de imagem. Mas mesmo assim o programa entende... Aqui, foi isso aqui. Mesmo assim o programa entende como uma molécula, né? O programa vai rabiscar da forma dele e vai jogar lá. A atenção que se deve ter beleza, essa molécula que o programa desenhou tá certo? Ele viu a imagem da forma como eu pedi que ele visse? Então é outro ponto que se deve ter atenção. Tudo bem? Além disso, se eu quiser, eu tenho essa molécula desenhada aqui e eu posso exportar ela para imagem. Exemplo, vou salvar ela aqui. E ele vai salvar bem bonitinho na escala que eu quiser. E salvou. Pronto. Vai estar lá salvo nos meus documentos. E é isso aí. Então, o que eu recomendo é atenção quanto a essas ferramentas de importação, exportação e também como você encontra essas estruturas online. Também é possível encontrar elas pelo PubChem, mas nem tudo vai estar lá no PubChem. Importante ressaltar. Depois de feito, se você quiser salvar seu arquivo, é só salvar. E se você quiser limpar sua mesa, né, se você tiver com sua mesa toda cheia de coisa, só dar um clear desk e voltar a desenhar e ser feliz. Beleza? Eu espero que tenha ajudado bastante.
E que vocês tenham. Vocês viram ali minha ferramenta de vídeo gravando. Né? E que vocês tenham uma ótima Semana Santa, tá bom? Até a próxima semana. E que na próxima semana nós teremos mais atividades legais para as monitorias, porque a prova tá chegando, né? E é isso aí, gente. Se cuida.